Oi, galerinha do Cursinho Ideia. Eu sou o Joab Gomes, professor de Física do Cursinho Ideia, do semestre 2020.2, né? A gente hoje vai falar sobre geradores elétricos e receptores elétricos. Assim, a gente vai falar de mais elementos que podem compor um circuito, né? E lembrando que a gente já falou nas aulas anteriores de, por exemplo, resistores, que também compõem o circuito, né? Então, é bom a gente não pensar nas coisas separadas, mas eu vou ensinar separado. Bem, falando primeiramente de geradores elétricos, o que são, né? O livro, o texto que eu tomo como base, ele separa em algumas classes os geradores, então eu vou separar as mesmas classes que ele separou, né? O gerador, um gerador de forma bem geral, ele serve para gerar tensão elétrica ou corrente elétrica. No nosso caso do ensino médio, a gente só vai ver geradores de tensão elétrica e geradores que gerem tensão contínua, né? Que não vão gerar tensão alternada. Então, a gente não vai ver todos os tipos de geradores, não vai ter esse contato, né? Que é mais aprofundado já para uma especialização, não para a gente no ensino médio. Então, fazendo essa ressalva, né? A gente tem a primeira classe, que é o gerador mecânico. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Dois exemplos desses geradores são os geradores que a gente encontra na usina e hidrelétrica, né? E os geradores que a gente encontra nos parques eólicos aqui, ó, com essas pás, né? Eles transformam energia mecânica. No caso da usina hidrelétrica, ele transforma a energia potencial do rio, do lago, né, em energia elétrica. No caso da usina eólica, ele transforma a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Está aqui o nosso geradorzinho, né, e ele vai converter essa energia cinética aqui, que faz mover as pás, em energia elétrica. Uma outra forma de gerar energia elétrica vai ser por meio de geradores químicos, como as pilhas e as baterias. As pilhas e as baterias, dentro delas, eles possuem esses esquemas aqui que a gente vê na físico-química muito, né? Essas reações químicas aqui que vão justamente ser justamente uma pilha, né? Eles vão gerar corrente aqui, ó, por meio de uma reação química, né? De oxirredução. Dentro de uma pilha, a gente também não vê esses copinhos, mas a gente também tem essas reações de oxirredução aqui, com o cátodo, o anodo, né? Tudo bem bonitinho, o eletrólito, assim como a gente tem na físico-química. E essas reações, elas transformam a energia química em energia elétrica. Tá aqui as baterias também, né? Bem, uma outra classe vai ser justamente os geradores luminosos. Eles vão transformar a energia luminosa em energia elétrica. Aqui a gente tem os painéis fotovoltaicos, painéis fotovoltaicos, que eles vão transformar a energia luminosa justamente em energia elétrica. E isso é dado pelo efeito fotoelétrico, né? O famoso efeito fotoelétrico lá de Einstein, que a luz vem aqui, os fótons de luz vêm aqui e chocam-se com as placas e eles vão extrair elétrons dessa placa, né? Segundo o efeito fotoelétrico.
de forma quantizada, né? E isso vai nos gerar energia elétrica para o nosso circuito, né? Um outro, um outro gerador, um outro exemplo de gerador luminoso são os que possuem nossos fotômetros, que a galera da fotografia, né, que pratica fotografia já deve estar ligada, que é o equipamentozinho que mede a intensidade luminosa dos ambientes, né? Então, a, a energia luminosa vai incidir aqui sobre o equipamento e ele vai gerar uma corrente elétrica aqui interna que vai fazer uma aferição da quantidade de energia luminosa do ambiente, né? Então, a gente também tem um exemplo de energia de transformação de energia luminosa em energia elétrica aqui nesses fotômetros. Bem, um outro exemplo são os geradores térmicos, né? Como a gente vê aqui nas usinas termoelétricas, né? Então, a gente basicamente transforma, bem análogo, a gente transforma energia térmica em energia elétrica, né? Então, dando prosseguimento, a gente vamos entender agora, basicamente, quais são os elementos básicos de um gerador, né? Que a gente precisa saber para o vestibular. É claro que se a gente for falar de geradores, de elementos de gerador, a gente pode falar de várias coisas, né? Então eu vou me atentar às coisas vestibulares, né? Obviamente. A gente tem que se preocupar com força eletromotriz e resistência interna. A força eletromotriz nada mais é. Vocês lembram que sempre quando eu abordava os circuitos até agora, eu abordava isso aqui como uma fonte de tensão, né? Só. Mas isso daqui pode ter um significado para um gerador de ser uma força eletromotriz ou contra-eletromotriz, como a gente já vai ver lá na frente. E dentro de um gerador, a gente normalmente, de um gerador real, a gente vai ver uma resistência interna, porque naturalmente eles possuem uma resistência à corrente, né? Mas idealmente a gente considera um gerador que não tem resistência interna. Isso é uma consideração ideal, né? Mas normalmente a gente vai ter esses dois elementos, resistência interna e força eletromotriz. A força eletromotriz representada aqui pelo Ezinho, né? E vai ser justamente essa que a gente chamava de fonte de tensão antes, né? E observem como funciona um gerador. O gerador ele vai mandar assim, né? Acho que é a forma mais didática de pensar. Ele vai mandar o nosso sentido da corrente. Veja que nesse circuito, a corrente, a minha fonte de tensão está mandando a corrente para aquele lado, né? Ou seja, a polaridade, aqui a polaridade é negativa, né? Aqui positiva, né? É menor e aqui maior, quer dizer, melhor. Aqui tem um potencial menor no A e um potencial maior no B. Então a corrente fluiria espontaneamente do sentido de A para o B. E é justamente o que está acontecendo aqui com a corrente no gerador. Então, até aí nenhum problema, né? Mas a gente tem que observar que o elemento diferencial do gerador é justamente lembrar do sentido da corrente e do sentido que a fonte de tensão está apontando aqui para as minhas extremidades. Os elementos de gerador, né? Agora a gente pode falar um pouquinho, a gente já entendeu basicamente o que a gente vai encontrar no gerador, a gente pode falar da equação do gerador. A equação do gerador basicamente é essa daqui, que pelas as leis de Kirchhoff, que a gente já viu, fica bem fácil de se deduzir.
Está aqui a nossa tensão entre as extremidades do meu gerador, né? E aqui a gente vê, ó, a corrente passando aqui, ó. Então, o que vai encontrar? Vai encontrar uma resistência e e a nossa força eletromotriz aqui, né? Então, basicamente, o que a gente vai encontrar é justamente uma equação dessas aqui, calculando pela lei de Kirchhoff, né? Usando a lei de Kirchhoff, a gente basicamente encontra isso aqui. Então, e agora eu vou falar de uma coisa, né? Porque um gerador, ele não gera, parece meio óbvio, né? Mas ele não gera corrente elétrica se ele não estiver ligado no circuito. Então, não vai acontecer de um gerador gerar corrente elétrica de uma pilha, por exemplo, gastando corrente elétrica aqui, se ela não estiver ligada no circuito, porque ela vai ter um circuito aberto, né? Então a corrente não vai se estabelecer aqui. Primeira observação, né? Que é um mito. E agora dando continuidade, né? A corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito basicamente vai ser quando eu ligar meu gerador em um fio sem resistência, né? A gente já viu basicamente o que é um curto-circuito, né? Um fio sem resistência ou com resistência desprezível, né? Que é muito melhor de ser dito. Então, basicamente, quando a gente liga a um fio de resistência desprezível os terminais do meu gerador, o que vai acontecer é que minha DDP entre os terminais do gerador vai ser desprezível também. Então, a gente pode considerar o zero. E, basicamente, a corrente de curto-circuito vai ser dada por essa expressão aqui. Força eletromotriz dividido pela resistência interna. Bem. Aqui a gente tem alguns gráficos bem importantes. O primeiro gráfico é da curva característica do gerador, que vai ser justamente esse gráfico aqui, né, descendente. E é muito fácil a gente ver, né, para quem está ligado nas funções aí da matemática, né. Basicamente, isso aqui é uma função do primeiro grau, uma função afim, né. Se a gente for considerar o U em relação ao I, né, com a incógnita I aqui. Porque, basicamente, a gente tem, ó, aqui o nosso A vezes X mais o B, né? Igual a f de x aqui, ó. Então, a gente tem uma função que é uma reta. E essa reta é decrescente, por quê? Porque o nosso A é negativo. Ó. O nosso coeficiente aqui angular, ele é negativo. Então, se o coeficiente angular da reta ele é negativo, então a reta é decrescente. E onde ele encontra o eixo dos is aqui, né? Vai ser quando o U for igual a zero. E quando o U é igual a zero, é justamente a corrente de curto-circuito, né? E aqui, ó, quando ele encontra, quando essa curva aqui, né? Essa reta encontra o eixo do U, né? O eixo da DDP, vai ser justamente quando a DDP é máxima. Então, vai ser justamente na minha força eletromotriz aqui. E os geradores ideais? Nos geradores ideais, vocês podem perceber que eu não considero a minha resistência interna, né, neles. Então, é como se esse termo não existisse. Então, a função é uma constante, ó, porque a força eletromotriz é constante, né, para os nossos cálculos aqui do ensino médio. Então, vai ser uma reta, o gráfico nesse caso, né. Bem, agora a gente já abordou de gráfico, já abordou de equação.
E outra coisa muito importante para a gente lembrar sobre os geradores é a relação entre as potências. A gente tem, basicamente, de forma didática, separado essas três potências, né? Que é a potência útil, a potência desperdiçada e a potência total do gerador. A potência total vai ser a potência caso não tivesse resistência interna, né? É o máximo que o meu gerador conseguiria me fornecer. Mas lembrando que, como eu tenho uma resistência, a resistência ela dissipa energia, como eu já falei nas aulas anteriores, né? Então, se eu tenho uma resistência interna no meu gerador real, então eu tenho que falar de uma potência dissipada também. Observe que a potência dissipada ela está em função do R. Por quê? Porque justamente o resistor é um elemento dissipador de energia aqui no meu gerador. E a minha potência total está em função da força eletromotriz. Por quê? Porque no meu gerador, a força eletromotriz é o que poderia me fornecer a potência máxima, né? Caso não tivesse uma dissipação aqui. E a potência útil, que é o que no final eu realmente vou ter, vai ser justamente em função do U. Vai ser a potência igual a U vezes I. Por quê? Porque a minha potência útil vai ser justamente o que eu vou ter no final, nas minhas extremidades aqui do meu gerador. Contando tanto com a potência que ele poderia me dar, com a potência que se perdeu, né? No meu resistor. Então, basicamente, a gente pode pegar essa relação aqui de potências, que é muito fácil de ser entendida, porque basicamente a gente pode lembrar da equação da equação do gerador, né? E multiplicar todo mundo por I. Ó. Se eu multiplicar todo mundo por I aqui na equação do gerador, eu vou ter aqui U vezes I, que é a minha potência útil. Aqui eu vou ter E vezes I, que é a minha potência total. E aqui eu vou ter menos RI ao quadrado, que é a minha potência dissipada. Então, basicamente, o que eu vou ter de relação entre as potências vai ser justamente a potência útil igual a potência total menos a potência dissipada. E é isso daí. Então, uma outra coisa importante para a gente lembrar é o rendimento do gerador, né? O rendimento do gerador, todo e qualquer rendimento que você for falar, que a gente for falar, em qualquer aspecto, né? A gente sempre vai querer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente realmente tem, sobre aquilo que a gente poderia ter, né? Uma idealidade, né? Então, o que a gente vai calcular aqui no rendimento vai ser justamente o que a gente tem de potência útil, né? Sobre o que a gente poderia ter de potência total, caso não tivesse uma dissipação de energia, né? Então, isso vai determinar o meu rendimento do meu gerador, né? E calculando isso, né, a gente facilmente vê que a potência útil é U vezes I, a potência total é E vezes I. Então a gente pode cortar os I's e a gente pode ficar justamente só com essa expressão aqui, ó, com rendimento em função da força eletromotriz e da DDP dentro dos terminais do meu gerador, né? E a gente não pode falar de rendimento sem contrapor ela à máxima transferência de energia, né? Porque normalmente a gente tende a pensar que ter o rendimento do gerador maior possível é sempre o melhor caso, né? Mas não necessariamente, depende do que a gente quer fazer, né? A gente vai ter que a máxima transferência de energia não vai acontecer quando o meu rendimento for máximo do meu gerador. E basicamente isso vai acontecer, a gente pode demonstrar isso justamente pegando aquela relação anterior de potência, né? Potência útil igual a potência total menos a potência dissipada. E
colocando essa equação aqui, ó, a gente vê que isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Uma função do segundo grau. Então, para vocês que estão mais ligados na matemática também, né? A gente lembra que essa equação aqui, primeiro ela tem uma concavidade para baixo, porque aqui vai ser A vezes x2 mais bx, né? Uma função do segundo grau, né? O nosso coeficiente aqui, nosso maior coeficiente, né, que vai ser do termo de maior grau, vai ser negativo, né? Então, a nossa concavidade da parábola é para baixo. E o x do vértice? O nosso x do vértice, que vai determinar a corrente aqui nesse ponto máximo, vai ser justamente menos b sobre 2a, né? Se a gente substituir aqui menos b, que é menos epsilon, né? Menos a força eletromotriz, sobre 2 vezes menos r, que é menos 2 vezes a resistência interna, a gente vai ter justamente esse I máximo aqui, ó, que eu encontrei aqui, né? Então, com esse x do vértice, eu encontro muito fácil também o potencial útil máximo, se você quiser, né? Então, isso daqui, então, logo, na minha potência útil máxima, eu vou ter que minha DDP vai ser igual a minha força eletromotriz dividido por 2, né? Metade da minha força eletromotriz. Então, usando esse resultado aqui encontrado, isso aqui é para ter máxima transferência de energia. Para ter máxima transferência de energia, eu vou ter que estar nesse ponto aqui do gráfico. Então, para ter máxima transferência de energia, a gente acabou de ver que eu tenho que ter uma DDP igual a metade da minha força eletromotriz. Então, o meu rendimento vai ter que ser de 50%, porque se eu substituir aqui, ó, a força eletromotriz sobre 2 aqui, vai ter um rendimento de 50%. Então, basicamente é isso. Que a gente pode ver as provas cobrando, né? O rendimento não necessariamente vai ser máximo para a gente ter a máxima transferência de energia. Na verdade, o rendimento normalmente não vai ser máximo, ele vai ser por volta aqui de 50%, né? Para ter a máxima transferência de energia. Aí vai caber o que você vai querer para o seu gerador, né? Se é um rendimento muito bom ou uma transferência de energia muito boa. Bem, a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre receptores elétricos. Anteriormente a gente veio falando sobre geradores elétricos, né? Então, os geradores elétricos, eles geram tensão, eles geram corrente, tensão elétrica para alimentar o meu circuito elétrico. E os receptores elétricos, o que eles vão fazer? Eles vão receber energia elétrica, eles não vão gerar energia elétrica, eles vão receber energia elétrica e eles vão converter essa energia elétrica em outras energias, que não seja apenas energia térmica, uma outra energia não térmica também. Lembrando que a energia térmica, se fosse a energia elétrica convertendo para uma energia térmica, a gente poderia simplesmente pegar um resistor, né? Porque o resistor basicamente tem essa função, né? De pegar a energia elétrica e dissipar ela em forma de calor, né? De efeito Joule e tudo. Então, aqui a gente tem, ó, alguns exemplos de receptores, né? Os motores, por exemplo, os nossos eletrodomésticos, né? São um exemplo de receptores. Você vai ligar ele no circuito e ele vai fornecer energia que não é exatamente térmica, necessariamente, né? Então,
Mas ele também vai fornecer energia térmica, né? E os elementos de um receptor? Bem, os elementos de um receptor, a gente vai ter basicamente uma força contra-eletromotriz. Esse slide está um pouquinho errado. Mas a gente vai ter aqui no receptor uma força contra-eletromotriz. No gerador, lembrando, a gente tinha uma força eletromotriz, que é justamente o que a gente tem aqui, né? Eu vou já explicar qual a diferença de ter uma força eletromotriz e uma força contra-eletromotriz. A gente também vai ter como elemento de um receptor a resistência interna do receptor. A resistência interna, num receptor ideal, assim como no gerador, a gente falou anteriormente para um gerador, no receptor real, a gente considera uma resistência interna, né? Mas um receptor ideal, que tem na idealidade, né? A gente pode desprezar essa resistência interna e dizer só que ele só possui uma força contra-eletromotriz, né? E, lembrando, aqui tem uma força contra-eletromotriz. E qual vai ser a diferença de uma força contra-eletromotriz para uma força eletromotriz? No nosso gerador, vocês lembram que a corrente, que o gerador está mandando o sentido da corrente, né? Que aqui, ó, a gente tem um polo negativo, né? Um polo um potencial menor aqui no B e aqui um potencial maior aqui no A. Ó. Então, o que vai acontecer? A corrente surgiria naturalmente nesse sentido aqui, ó, no sentido do B para o A. Mas aqui nessa figura vocês estão vendo que a corrente está justamente no sentido contrário, porque o receptor ele recebe energia elétrica, ele não está gerando energia elétrica. Então, embora ele tenha uma força eletromotriz aqui, né, um análogo à força eletromotriz, essa força eletromotriz não é capaz de gerar energia elétrica, porque a força eletromotriz do meu gerador, que está ligado aqui, ele é maior do que a força contra-eletromotriz do meu receptor. Então, vai fazer com que o meu gerador ele mande o sentido da corrente ao invés do meu receptor. Então, basicamente é isso. É uma força análoga à força eletromotriz. A força contra-eletromotriz uma característica análoga à força eletromotriz que a gente encontra nos geradores, mas ela é contra-eletromotriz porque ela não vai justamente estabelecer o sentido da corrente. Bem, aqui a gente tem justamente o que eu estava falando. Ó. O gerador ele vai mandar o sentido da corrente. Ó. Lembrando que a corrente aqui é uma corrente convencional, né? Então, a corrente sai aqui do polo positivo e vem para o polo negativo aqui, né? No sentido espontâneo, né? Então, o que vai acontecer é que a corrente vai vir aqui, ó, e vai encontrar o polo positivo do meu motor, no caso, que é o meu representante aqui do receptor, né, dos receptores, né? Ele vai encontrar aqui justamente o polo positivo, mostrando que o receptor ele não está mandando no sentido da corrente, ó, porque se ele estivesse mandando, a corrente estaria no sentido contrário. Então, o receptor, isso aqui evidencia que o receptor ele recebe energia elétrica e o gerador ele gera energia elétrica, né? Então, aqui a gente tem a mesma figura, né? Só que com circuitozinhos bonitinhos, né? E usando usando a lógica das leis de Kirchhoff, a gente pode basicamente pegar o elemento de um receptor, o elemento de um receptor aqui e
e encontrar uma equação de um receptor, né? A equação característica do receptor, que é basicamente essa equação aqui, ó. A corrente está vindo aqui, ó, lembrando, né? A corrente está vindo aqui, então vai crescer uma tensão aqui com essa resistência, né? Então vai ser R vezes I pela lei de Kirchhoff, né? Se vocês não lembram da lei de Kirchhoff, é bom dar uma olhada depois na lei de Kirchhoff antes de vir, né, para cá. E aqui a gente vai justamente somar a tensão aqui dessa minha fonte de tensão aqui, né, ó. Somando a tensão aqui, a gente justamente tem que, nos terminais, nos terminais do receptor, a DDP que a gente vai encontrar vai ser justamente gerado pela essa equação característica aqui, ó, que vai diferenciar de um gerador por um sinal, né, porque o receptor vai possuir um sinal positivo aqui e o gerador um sinal negativo. Tá aqui, ó. A equação do gerador, lembrando, ó, tem um sinal negativo, ó, nesse termo aqui da resistência interna. E essa diferenciação aqui vai ser muito importante para a gente entender os gráficos. As curvas características nos gráficos aqui, ó, que vão ser muito, muito úteis para a gente em questões, principalmente de vestibulares, né? A gente encontra aqui, ó, a gente encontra nessa equação a mesma coisa que a mesma lógica que a gente usou ali para os geradores, a gente pode usar aqui para os receptores também. A corrente está em função da DDP aqui, numa função afim, ou seja, uma reta. Essa curva aqui termina uma reta. E é uma reta crescente, porque o meu coeficiente angular é positivo. Ó. Meu coeficiente angular é mais R. Então, é uma reta que cresce. E essa reta aqui não passa pela origem. Por quê? Porque eu tenho um termo aqui, ó, o meu termo linear, o meu coeficiente linear, ele é diferente de zero. Então, se ele fosse igual a zero, ele passaria pela origem. Mas esse meu coeficiente linear, justamente do meu receptor, vai ser justamente a minha força contra a eletromotriz, que é um elemento básico para existir um receptor. Então, se essa força contra a eletromotriz for zero, então a gente não está falando mais de um receptor. Então, o meu receptor não passa pela origem. E isso é muito interessante, porque isso já foi cobrado em vestibular, né? Para diferenciar justamente esses três gráficos, e a gente, basicamente, com os três gráficos, identificar qual elemento a gente está se referindo. E sem fazer muitas contas, a gente já pode, sim, inferir de quem a gente está falando aqui, qual elemento a gente está falando, né? Basicamente, aqui a gente tem justamente um gráfico muito parecido que a gente acabou de ver, né? Uma reta crescente que não passa pela origem, né? Essa é a curva característica do receptor. E essa daqui, ó, por exemplo, essa segunda vai ser a curva característica de um resistor. Por quê? Porque notem que ele é crescente também, mas ele está passando pela origem. Isso significa que não possuo força contra a eletromotriz aqui, né, para chamar de um receptor. Então, isso daqui não pode ser um receptor. Tem que ser um resistor. Que só vai dissipar energia. Ó. Só vai ter a parte que dissipa energia. E essa curva característica aqui é uma curva característica de um gerador. Porque na aula anterior que a gente já viu, na parte anterior que a gente já viu, a gente viu que esse gerador aqui, ó, os geradores eles têm uma curva característica que é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo, né?
Então, uma curva decrescente. Então, essa é a curva característica de um gerador. Então, basicamente, assim, a gente pode diferenciar só de olhar os 3 gráficos, né? Uma outra coisa muito importante para a gente se atentar é a potência de um receptor. Um receptor vai ser muito parecido com o que a gente tinha no gerador, né? Essa imagem ainda é da figura do gerador, né? Mas, olha, o que a gente tem é justamente as 3 potências aqui. Potência útil, potência desperdiçada e potência total. Aqui vamos ter um pouquinho de diferença do que a gente estava vendo aqui no gerador. Porque no gerador a gente tem justamente isso daqui, ó. Que U é igual a E menos RI, né? Só que no receptor a gente tem como equação 1 mais aqui, ó. Então, mas basicamente vai ser muito parecido a lógica para a gente achar a relação entre as potências, né? A gente vai multiplicar por I aqui, ó, e vai ter a relação entre as potências. Mas quem vai ser as potências, né? A potência útil, ela vai se diferenciar um pouquinho do gerador, porque a potência útil do meu receptor, a potência útil do meu receptor vai ser justamente dada pela minha força contra a eletromotriz. Então, ela vai vir aqui, ó, na minha equação da potência útil, né? A minha potência dissipada, ela vai ser dada pela resistência interna. Assim como no gerador, né? O meu resistor tem a função de dissipar energia mesmo, então é natural que ele venha aqui na potência dissipada como referência, né? E a potência total, agora no receptor, vai ser dada justamente pela DDP entre os potenciais, as extremidades. Então, a nossa grande diferença aqui entre os geradores e os receptores vão ser justamente na potência útil e na potência total. A relação entre as potências não vai ser mais agora uma subtração, ó. Vai ser uma soma, né? Então, vamos ter que potência total é igual a potência útil mais potência dissipada. Então, nenhuma diferença, na verdade, nem mudou essa relação em relação ao nosso gerador. Se a gente botasse aqui, passasse para o outro lado, né? Multiplicasse por I e passasse para o outro lado, a gente teria a mesma relação. Então, é só para a gente ter uma noção aqui, né? Então, essa imagem, lembrando, essa imagem não é de um receptor, é só para a gente ter a noção do que a gente estava vendo no gerador, né? Agora, falando de rendimento de um receptor, de novo a gente vai ter o que a gente, para ter o rendimento, a gente vai ter o que a gente tem sobre o que a gente gostaria de ter, né? Então, o que a gente tem é uma potência útil. E o que a gente gostaria de ter é uma potência total, né? Então, esse é o meu rendimento aqui, ó. E justamente substituindo aqui as nossas equações já encontradas no slide anterior, né? A gente vai ter que aqui a gente vai ter uma força contra a eletromotriz vezes I dividido pelo ADP vezes I. E aqui a gente pode cortar justamente os nossos I, né, as nossas correntes, e vamos ter que o rendimento do receptor vai ser justamente a nossa força contra a eletromotriz sobre U. E aqui a gente tem basicamente a figura que resume todas essas duas aulas, né? Que a gente vai encontrar aqui, quando ligar um gerador e um receptor juntos, o que a gente vai ter é que a potência total do gerador, uma parte vai ser desperdiçada, né, no próprio gerador, porque o gerador real ele possui resistência interna,
Outra parte vai ser uma potência útil do gerador e ele vai ser levado pelo meu circuito para o meu receptor, né? Que vai receber essa energia elétrica e ele também vai desperdiçar uma potência aqui no porque ele também possui resistência interna. E mais uma outra parte da energia vai ser energia útil fornecida pelo meu receptor, né? E justamente a gente tem aqui, ó, que os nossos rendimentos, né? O rendimento do gerador vai ser justamente dado pela DDP dividido pela força eletromotriz. Esse epsilon está representando aqui a força eletromotriz. No meu receptor, por sua vez, a gente tem que o rendimento vai ser dado pela força contra a eletromotriz dividido pela DDP. A força contra a eletromotriz aqui, ó, ele é representado por epsilon linha, né? Então, é justamente o que a gente vai ter aqui. Lembrando, ó, potência útil, olha o que a gente está vendo aqui, ó. Potência útil aqui vai ser dado por força contra a eletromotriz vezes I. Aqui a potência útil vai ser dada por U vezes I. E da mesma forma aqui, ó, vai inverter também, né? Então, basicamente é isso, gente. Bons estudos a todos e boa semana para todos também.